Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é o Sextas de Saúde. E hoje nós vamos falar sobre acupuntura. Mitos e verdades sobre essa área de atuação que ainda parece uma coisa de muito desconhecida para nós. Apesar de mundialmente conhecida e com validação científica para diversas indicações, tudo ainda parece para nós um pouco de mistério. E para revelar todos os segredos da acupuntura, nós temos uma convidada super especial, doutora Vitória Natália, biomédica com diversas formações, que vai mostrar para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora Vitória. Obrigada pelo convite. E para brilhantar o nosso momento, eu estou vestida sempre impecavelmente com as roupas maravilhosas da Fina Moda Feminina, uma loja incrível bem aqui no centro da nossa cidade, onde você encontra esses looks e tantos outros para combinar com qualquer evento da sua vida. E como nenhum look fica completo sem aquela bijuteria maravilhosa, eu saí de casa hoje para causar, porque se não for para causar, eu nem saio. E eu encontrei essas bijuterias lindas na Idutra Acessórios. Passa lá no Instagram dessas duas lojas incríveis que você vai encontrar alguma coisa que combina com o seu dia, tá bom? E a doutora Vitória, nossa convidada ilustre de hoje, é formada em biomedicina, habilitada em patologia clínica e biologia molecular, com pós-graduação em acupuntura, com base na medicina tradicional chinesa pela escola Zhang Fu. E também habilitação em estética avançada. Uma profissional completa. Quase isso. Doutora Vitória, o que te motivou a entrar por esse caminho, a entrar na biomedicina? Será que a acupuntura, desde o início da graduação, ela já era uma intenção de formação ou ela surgiu ao longo do tempo? Ela surgiu bem no finalzinho da minha graduação, na verdade. Eu sempre quis fazer a área acadêmica. Então, quando eu estava no meio Queria ser pesquisadora, Sim, professora. sim, sim. Eu gosto muito de estudar até hoje, ler, apresentar, falar. Então, quando eu estava na metade do meu curso, né, metade da minha graduação, eu fiz iniciação científica em biologia molecular. Só que era um período, assim, muito corrido, né? Eu sempre morei pra cá em Itaguaí, aí eu estudava em Caxias, ia pro centro da cidade fazer o estágio e voltava. Então, foi um período muito, assim, punk, né? Foi um período muito corrido. Foi um período que minha saúde já não estava tão legal devido a essa rotina. Então, eu fiquei um pouco Uma hora o saturada. corpo cansa, né? Nossa, ele pede arrego. E aí, quando eu tava no final já terminando, veio a pandemia. Aí eu falei assim, gente, eu quero fazer algo diferente. Dei uma cansada de laboratório, quero fazer diferente. E eu já tinha feito um workshop de acupuntura, já tinha lido sobre, gostava. Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer acupuntura. E me apaixonei. Aí depois veio a pós-graduação em estética, né? Mas veio um pouco de querer fazer diferente, assim. De unir as duas coisas. Também. Mas, assim, no início, a acupuntura veio para sair um pouco daquela rotina do laboratório. E tô aí até hoje. Ah, que beleza. Eu acho que quando a gente ingressa na faculdade, a gente tem uma ideia do que é aquela graduação, né, aquela área, mas só com o tempo mesmo, com essas oportunidades de você estar no workshop, no congresso, Não, conhecer outras áreas, e a né? gente vai mudando de ideia. A gente vai vendo que a gente vai com um sonho disso, quando chega lá não é nada daquilo que a gente tá É pensando. verdade. E tem outras coisas que a gente nem imagina e vai se apaixonando, né, ao longo da graduação. Tem uns estágios que são muito importantes. Eu fiz 2, eu fiz a iniciação, que foi muito importante também para eu me formar enquanto profissional. Então, assim, a gente vai conhecendo outros leques, vai gostando, se apaixonando, vai entrando no mercado de trabalho, vendo como é Também que vai funciona. conhecendo outras coisas. Exatamente. Então, a acupuntura meio que caiu, assim, de paraquedas, mas foi uma excelente escolha, assim, não me arrependo em nada. A acupuntura, ela tem diversas indicações, algumas que a gente desconhece até. Eu pesquisando um pouco sobre o assunto, me surpreendi com muitas aplicações da acupuntura que eu nem imaginava que era possível ela ter desfechos favoráveis com o tratamento. Ela tem validação científica também, principalmente associada à dor crônica, né, a intervenções mentais, controle da ansiedade, mas para nós ainda nós quem, né? Réis mortais, pessoas comuns, né? Que vão em busca de tratamento, ainda parece um caminho desconhecido, né? Um caminho daquele que a gente
provavelmente não escolheria de primeira vez. Aham. Explica pra gente o que é a acupuntura em si, como é que ela funciona. Então, primeiro, a acupuntura ela é uma técnica milenar, né? Então, ela começa cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Nossa, gente. É claro que não é com a tecnologia e com os materiais de hoje. Mas o objetivo Sim, principal. sim. Mas assim, tentando resumir de uma maneira que o pessoal consiga entender, a acupuntura é um estímulo de pontos que tem ao longo do nosso corpo todo e são pontos específicos que, ao estimulá-lo, a gente vai tratar alguma patologia, criar alguma reação. Então, por exemplo, esses pontos, eles são através dos canais, que a gente fala canais de energia. Então, a gente tem diversos desses... Dentro do corpo, Dentro né? do corpo. Não é a energia que está no ambiente. Não. Então, é essa energia que a gente tem dentro do corpo. Então, a gente tem esses canais, cada canal tem um determinado número de pontos ao longo do corpo, e quando a gente estimula eles, a gente acaba criando alguma reação. E esse estímulo que a maioria das pessoas conhece são através das agulhas. Mas a gente pode fazer esses estímulos de diversas maneiras. Então, a gente pode só no apalpar. A gente tem a mochoterapia, que é uma outra técnica. A gente tem o laser, a eletro, stipper, cristais, sementes. A gente tem vários materiais que a gente pode criar esses estímulos e tratar. Igual você citou, a maioria das pessoas conhece como tratamento de dores crônicas, né? Então, ao a gente estimular aqueles pontos, a gente vai tratar aquelas dores crônicas. Mas isso serve para várias coisas, seja para prevenção, para dor, para N patologias, né? N objetivos. Mas a acupuntura, resumindo, é nisso. É estimular determinados pontos presentes no nosso corpo. E a linha de raciocínio, né? Porque a gente pensa assim, eu tô com dor no joelho, vou tratar o joelho. Eu tô com dor no pescoço, vou tratar o pescoço. A linha de raciocínio da acupuntura, ela tá diretamente relacionada a isso? Não mesmo, assim. Como eu havia dito, a acupuntura, a visão, pelo menos a que eu formei, que é a chinesa, a gente tem as outras, mas, num modo geral, a gente vê o corpo como um todo. Então, por exemplo, é muito comum no consultório, vim tratar uma dor no ombro, mas você está botando uma agulha no meu pé. É mais ou menos essa linha. Então, por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que tratar a raiz daquele problema. Então, a gente tem muito costume, tô com uma dor, tô com uma enxaqueca, tomo um remédio. Na verdade, a gente só tá mascarando aquele problema. A gente está tratando, a gente está assumindo como sintoma que está acontecendo ali. Então, a acupuntura, a partir do nosso diagnóstico chinês, que no caso é a minha formação, a gente vai ver o que está causando, por exemplo, aquela dor no ombro, para a gente tratar a raiz. Quer dizer que você não vai botar uma agulha no meu ombro? Não, a gente pode colocar sim. A gente tem os pontos locais, mas também os distais. Então, ela eu uso esse termo que assim, é um tratamento sistêmico. Porque a gente vai tratar o corpo como um todo. Entendi. Interessantíssimo isso. E a acupuntura, ela já foi considerada até como um marcador, para a política nacional de práticas integrativas e complementares, né? Já foi reconhecida como parte de extrema relevância para essas políticas. E isso, por que é interessante estar contido dentro de um contexto desse? Porque isso engloba até o atendimento dentro do SUS, né? Sim. Isso eleva o potencial da terapia para caminhos mais distantes, né? Eu acho que isso é interessante, ajuda a popularizar e a levar, talvez, intervenções menos invasivas, né, para ambientes onde talvez acaba que o doente chega numa linha muito final de doença para o tratamento, né? E, diante disso, quais os problemas de saúde mais comuns que normalmente estão a acupuntura ela pode intervir? E quais os menos comuns também? Quais as outras doenças ou disfunções que a acupuntura poderia tratar? Então, as mais comuns, eu acredito, são que o pessoal já tem recorrido, né, mais. Então, são as dores agudas e crônicas. Dores nas articulações, musculares, dor no modo geral, é o que o pessoal mais procura. Mas a gente pode tratar tudo com a acupuntura, porque assim, a acupuntura,
como eu havia dito, não são só as agulhas. A gente tem a fitoterapia, a gente tem a dietética, a gente tem tudo. Mas, assim, tem aparecido também um pessoal já vem entendendo para tratar ansiedade, estresse, depressão. E a gente pode tratar coisas que o pessoal não faz nem ideia. Por exemplo, a gente tem um centro agora terapêutico em São Paulo que mulheres que vão fazer fertilização in vitro já fazem, como forma do preparo, a acupuntura também está presente. Nossa, gente, isso é muito legal. É muito, muito interessante. Então, assim, ela trata tudo. É claro que, por conhecimento popular, o pessoal procura ainda muito por causa da dor. Mas, muitas vezes, aquela dor também está associada a outro problema, como eu havia dito, né? O estresse, a ansiedade. Então, assim, a acupuntura a gente pode tratar tudo. Mas eu sinto que, assim, as pessoas já estão procurando para outras coisas. Também performance da parte atlética. Olha, É muito legal também. Eu tenho um ela paciente que é para pode isso. funcionar como um suplemento? Ela trabalha também como um estímulo, assim, vamos dizer. Cardiovascular? Circulatório, ajuda na hipertrofia. Atletas, por exemplo, de alto rendimento. Coitado do whey, tá acabado agora. Então, os atletas de alto rendimento já fazem como forma até preventiva, ou porque tem alguns incômodos que a gente sabe que é normal da vida dentro do atleta. Então, assim, a acupuntura a gente pode tratar tudo. Tudo mesmo. Muito legal. Quanto tempo dura uma sessão de acupuntura? Quanto tempo? Ou, talvez antes dessa, o que a gente deve esperar de uma primeira sessão, né? Uma avaliação de acupuntura, uma primeira sessão. Qual a expectativa que o paciente pode ter? Ou qual informação que ele não deve deixar de passar para o profissional que vai atendê-lo nesse tratamento? Então, assim, cada profissional vai ter uma linha, né, de atendimento. Eu acho que o mais importante, primeiro, uma conversa sincera, assim. Isso como qualquer tipo de atendimento. Eu acho que colocar na mesa quais são os seus problemas, quais são as suas expectativas. E, em troca, o profissional também ser sincero ali com aquele paciente. Ó, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, mas eu preciso de um retorno seu. Porque, assim, eu sempre falo isso nas minhas sessões. Às vezes a pessoa está 50, 60 anos convivendo com aquela dor. Que um milagre, tá em busca de um milagre. Em uma sessão eu vou estalar o dedo, não vou nem tocar nele e tudo vai resolver, todos os problemas. E não é assim pra nada na nossa vida, né? Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que querer mudar, a gente tem que querer buscar a nossa saúde, né? Se comprometer com o tratamento. Se comprometer com o tratamento. E, em troca, o profissional também entender um pouco da expectativa ali daquele paciente e o que a gente pode fazer para melhorar a queixa dele, seja de qualidade de vida, seja uma dor, seja um tratamento mais específico. E em questão do tempo, varia muito, assim. Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes, entender um pouquinho da rotina, qual é a profissão daquela pessoa, que isso interfere Quais muito. são os hábitos de prática de atividade física, vai interferir? Exatamente. O que ele come, entendeu? Se ele bebe água, se ele ingere, se ele é tabagista, se ele ingere bebida alcoólica, tudo isso influencia. Assim, no modo geral. Então, varia muito. Geralmente, as primeiras demoram um pouquinho mais, que tem a questão da ficha da anamnese, a gente entender um pouco. Entender também o perfil daquele paciente. Hoje, a acupuntura, como eu havia dito, não são só as agulhas. Então, tenho medo de agulha. Tá, a gente pode usar. Não é um empecilho pra fazer. Não, a gente pode criar. Tem não muitas pode, essa outras. Desculpa não rola mais. Não rola. Então, tem outras técnicas que a gente consegue também estimular os pontos, fazer um tratamento super legal sem as agulhas, entendeu? Então, eu acho que essa conversa e essa troca, sendo o mais sincera, o mais franca possível, é o melhor caminho pro tratamento. Porque a acupuntura, optar pelo tratamento de acupuntura, ele não exclui um cuidado paralelo, né? Não. Vamos supor que a gente esteja falando de um paciente com uma disfunção de coluna vertebral, né? Uma hérnia de disco, uma artrose, né? Vamos supor que seja isso. Não exclui que ele mude a postura, retome a prática de atividade física, ou fez acupuntura, não precisa fazer mais nada. Mas isso, assim, eu acho que são para todas as áreas da saúde. Eu acho que os profissionais estão aí, não é à toa, né? Eu acho que tudo é um complemento. A acupuntura, sim, ela é maravilhosa, ela traz resultados rápidos, legais, interessantes. Mas, assim, eu costumo falar, gente, eu não sou Deus, não, assim.
tem que ter um retorno do paciente. E é claro, por exemplo, eu tenho o meu espaço enquanto acupunturista, mas tem o espaço do médico, tem o espaço do nutricionista, do físio, do psicólogo. Cada um vai agir dentro da sua vertente, assim. Então, você fazer acupuntura, é o que eu falo, assim, o mais legal da acupuntura é a gente muitas vezes faz o tratamento sem uso, muitas vezes não, a gente faz o tratamento sem uso de medicamentos, né? Então, você vai tratar a raiz de um problema, sem mascarar aquele sintoma com medicamento e trazer uma melhor qualidade de vida. Mas a gente não pode vir com papo. Eu não vou vir assim, nunca vá no médico. Você nunca vai tomar um remédio. Não faça seu check-up porque eu vou resolver tudo com a acupuntura. Não é assim. É tudo um complemento, né? Todas as especialidades estão aí, não são à toa. Então, assim, nada exclui nada, assim. Porque uma eu vou coisa não exclui a outra. Exatamente. Então, eu fui no nutricionista, eu não vou mais no médico. Eu fui no físio, eu não vou mais no... Não existe. Não existe isso. Então, tudo é um complemento. E, é claro, o paciente se comprometer a querer ficar bem. A sua mudança. Então, idealmente, para alguns casos, o ideal seria que o paciente não viesse mascarado pelo uso de uma determinada medicação. Faz muita diferença. Né? Faz muita diferença. Salvo, obviamente, acredito que um anti-inflamatório. Então, é muito engraçado isso, porque assim, é claro que se ele faz um medicamento de uso contínuo, ele vai dizer ele durante a ficha, a gente vai entender por quê. Eu não sou médica, eu não tô aqui pra tirar medicamento de ninguém, mas isso interfere muito, assim, é muito engraçado, porque... Mas eu acho que é uma ação conjunta, né? Claro. Oi, médico ortopedista, sim. né? É claro, assim, se eu tô com um problema inflamatório e eu resolvo esse problema inflamatório, eu não preciso tomar mais um anti-inflamatório, assim. É uma coisa que caminha... É um teste, né? Vamos tentar ir reduzindo esse anti-inflamatório aqui, enquanto a gente vai avançando nas sessões de acupuntura. Se eu resolvo o meu problema, eu não preciso do medicamento. É igual eu costumo falar, o pessoal que tem gordura no fígado, que tem colesterol alto. A gente tem as medicações? Tem, mas se você não mudar seu hábito alimentar, se você não fizer uma atividade física, você vai viver só com a medicação. Então, eu acho que é uma coisa que anda, assim, junto, mas ao mesmo tempo a gente querendo eliminar. Eu não posso vir aqui com um discurso, vamos dizer, negacionista, dizendo que não precisa de nada disso, porque não é, pelo menos, a minha linha de raciocínio e a forma qual eu trabalho. Mas a gente quer melhorar, sim, a qualidade de vida daquele paciente, porque ele não precisa. Até talvez diminuir a quantidade de remédio já é melhora. Mas eu vou te falar, quem faz o tratamento certinho não precisa tomar remédio. Ai, gente. Não precisa. Gente, só tá faltando você tomar a decisão. Exatamente. Assim, eu acho que quando a gente faz a escolha de viver dessa forma, mas como eu tava dizendo, é muito engraçado, porque assim, uma das formas de diagnóstico que eu acho super diferentosa, o pessoal fica assim, bobo, a gente olha muito a língua do paciente. Na medicina chinesa. Na medicina chinesa, a gente olha. E aí, alguns medicamentos podem interferir, né, na coloração, marcas de dente, se a pessoa tem algum bruxismo, ou se tem aquelas famosas lentes que estão super na moda. Então, assim, por isso que o corpo fala. Tem que saber ler o corpo. E tem que falar tudo pro profissional, gente. Não adianta mentir que a gente descobre. Mas tem coisa... Vou me colocar na condição de paciente. Eu acho que tem coisa que a gente acha que não é importante, né? Não, isso aí não precisa, porque... Isso aí eu falei pra ginecologista, não tem uma coisa assim? Tem. Falei pro cardiologista. Mas tudo isso interfere, assim. Mas a gente observa muito, assim. Eu acho que a forma com a o paciente se comporta, a gente já tem um olhar assim, é isso, é aquilo, opa. Em tese. A gente vai observando, já tem um olho treinado. Em tese, todos os profissionais deveriam olhar o indivíduo primeiro, todos os profissionais da saúde, de forma global, para depois reduzir na sua especialidade. Mas talvez isso seja mais marcante na acupuntura, né? Não sei se é porque esse olhar sistêmico ele é uma coisa muito impregnada na terapia. Porque, assim, é dentro de uma formação... Por exemplo, a minha pós-graduação em acupuntura. Mas é dentro da medicina tradicional chinesa. Então, dentro da medicina tradicional, no caso, a gente... estuda tudo. Então, eu estudei dietética, apesar de não ser especialista nisso, que é a parte nutricional. A gente tem, vamos dizer, tem umas massagens específicas da medicina chinesa, que também não é a minha formação de princípio. Mas que você conheceu. Mas que eu conheci. Então, assim, é claro que tem muitos adentros que a gente pode ir se especializando dentro da área, mas eu acho que
igual você falou, assim, acho que todo profissional da área da saúde precisa um pouquinho desse olhar global, né? Sim. Então, Relembrar que precisa, né, querida? Acorda aí, você tá dormindo, acorda. então, não adianta, eu não posso, tipo assim, deita aí que eu vou botar uma agulha no teu ombro porque você tá com dor no ombro. Não é assim. Porque vai ser o mesmo efeito do remédio, então eu só tô mascarando aquele sintoma dele. E vai durar um pouco de tempo, a E melhora se vai... exato. Aí o paciente fala Não assim, vai poxa, ser... fui lá, mas não resolveu. Resolveu 15 dias, depois voltou a doer. Não, a gente precisa resolver a raiz do problema, pra justamente não entrar no medicamentoso. E essas agulhas? Doem? Dói, essa pergunta é difícil, hein? Dói. Eu não tenho medo de agulha, mas tenho medo de sentir dor. Então, isso E tem muito... umas coisas lá que falam assim, eu já escutei amigos, né, falando, eu nunca fiz acupuntura, gente, olha que coisa feia. Devia ter feito pelo menos uma sessão pra vir aqui dizer pra vocês. Eu podia, acho que tem na minha bolsa, eu gosto de andar sempre com uma agulhinha na bolsa pra mostrar pro pessoal que, gente, ela é super fininha, descartável, é claro, bem pequenininha. Ela é só um pouquinho comprida, mas o calibre dela é menor. E assim, dor é muito relativo. Não tem jeito. Tem gente que só coloca a mão, ai meu Deus! E tem gente que deita lá e até dorme. Também aquela região tá dolorida, né? Exato. Então, assim, no geral não dói, é muito fina a agulha. Tem outras formas terapêuticas, mas assim, isso varia muito do indivíduo, da sensibilidade dele e também um pouquinho da região. Por exemplo, uma agulha no dedo, né? Vai doer um pouquinho mais do que uma agulha na perna. A gente tem mais tecido adiposo na perna. Uma agulha no rosto pode ser que doa um pouquinho mais do que uma no braço. Vão ser gordinho e efeito protetor. Mas tem umas agulhas grandonas assim pra gordinho ou pra regiões tipo ciática. Ai, meu Deus. Mas eu não uso jeito. não. Eu não uso não, porque senão o pessoal quando vê aquilo quase morre. Eu uso umas bem pequenininhas Fecha mesmo. o olho que eu vou abrir a agulha. Nossa, o povo quase morre, assim. Eu até durante minha formação tinha uns medos de agulha também, meio doido. Mas depois... Perdeu. Perdi. Foi o que eu te falei. Eu fui nesse shopping, gente, eu não sinto nada. A maioria dos meus pacientes não sentem, dormem. É muito comum o pessoal dormir durante a sessão, é bem relaxante. Até porque às vezes vem cheio de dor, toda incomodada e chega lá já tem uma melhora imediata, relaxa, não quer nem ir embora. E às vezes as pessoas também precisam desse tempo, assim, o tempo que põe a agulha ali, que fica deitado, relaxando. Às vezes as pessoas só precisam desse tempo, de cuidado, assim mesmo. E é verdade que pode deixar a agulha dentro ali um tempo? Eu tinha um amigo que ele... eu tô com a agulha aqui. Eu falei, o quê? Então, a gente tem na aurícula umas semipermanentes que a gente fala, coloca na orelha e fica. Aí, durante 5, 7 dias a gente tira, ou até antes. E tem uma técnica na acupuntura japonesa, que são as agulhas Akabane, que você coloca no pontinho, tampa com um esparadrapozinho e fica. Eu não gosto de usar muito não, porque eu acho que às vezes pode ser um pouquinho incômodo pro paciente, mas tem profissional que usa, é super legal também. Vai dar linha ali de atenção. Mas tem sim, eu geralmente não uso. Alguns casos na aurícula que eu deixo a agulha, mas assim, não precisa. Colocou, tirou, vai pra casa e acabou. Medicamentos e intervenções terapêuticas podem ter efeitos colaterais. A acupuntura também? Efeito colateral, não. A gente tem algumas recomendações. A principal dela é não fazer acupuntura em jejum. Assim, tem pessoal, a gente fala assim, relaxa demais. Eu já vi casos de paciente desmaiar mesmo. Assim. Caramba, gente. Então, nunca fazer em jejum. Tem algumas contraindicações, assim, que é para algum pessoal que está com alguma dermatite no local, né? Algum problema, uma doença de pele, alguma ferida. Não é legal inserir uma agulha ali, né? Obviamente. Mas aí daria para tratar... com outras formas. Em outro lugar, né? Já que tem esse tratamento distante. Sim. Também não dá pra usar caso um pontinho distal, Igual tatuagem, não põe agulha em cima de tatuagem. A gente fala que quem tem, por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui no pulso. A gente criou um estímulo ali naqueles pontos que tem dentro do pulso, mesmo que são se permanentes. For aquela tatuagem que fez na adolescência de presidiário? Fica pra sempre. É muito comum quem tem tatuagens. Agora vamos lá na medicina chinesa, tá? Muito comum quem tem tatuagem, por exemplo, na panturrilha, ter uma marcha um pouquinho diferente, andar um pouquinho puxando o pé, repara só. Caramba, é muito, olha só. Então, Ixi, a gente tá lascada, hein?
Então, eu tenho uma que foi antes da pós. Depois eu fico pensando 10 mil vezes antes de fazer uma tatuagem. E Então, se apagar? Também não faz diferença. Aí é outro estímulo, né, na realidade. é um outro estímulo, Porque assim. é um outro trauma, né? Porque você tá estimulando aquela região. A gente tem pontos no corpo todo. Então, você tá criando uma cicatriz naquela região. Cicatrizes também criou um estímulo naquela região. Entendeu? Mas, assim, a observação é essa, né? Mas a gente pode tratar, de uma tatuagem no braço, quer dizer que eu não posso tratar uma dor no braço. Não, a gente tem outros pontos distais. E observações para alguns casos, assim, gravidez e pessoas com CA, tem acuputuristas já especialistas nesse público, porque não são todos os pontos que pode usar. Tem mulheres que usam, inclusive, a acupuntura para indução de parto. Então, se eu uso antes do período de uma mulher grávida, não é legal. E assim, o laser e a eletro, paciente com marca-passo, arritmia, também tem umas observações, mas aí pode usar outra técnica. Você falou do câncer aí, gente, eu adoro falar de câncer, né? A acupuntura poderia ser um auxiliar durante o tratamento de câncer, de alguma forma? Pode, assim, mas associado aos sintomas. Você vai ter, assim, profissional falando de tudo. Tem gente que é a favor, tem gente que não é a favor, tem gente que quer isso, aquilo. Tem umas ressalvas até um pouco na literatura. Tem autores falando diferentes coisas. A minha formação, assim, hoje tem profissionais acupunturistas que são especialistas em tratamento, mas, na verdade, é um tratamento no auxílio dos sintomas do Amenizar tratamento os do câncer. sintomas. Por exemplo, então, um paciente... Do enjoo, exatamente. mal-estar, fadiga. Então, são profissionais já especialistas nesses pacientes que vão fazer. Tem profissionais que, eu tenho o meu conhecimento e faço. Entendeu? Entendi. Mas a gente tem algumas ressalvas em pessoas com CA, sim, porque que acontece? O princípio da acupuntura é o princípio da energia, do Qi, que a gente fala. Que é o que faz o nosso corpo funcionar. Então, para eu estar aqui falando, gesticulando, para o meu corpo estar funcionando, tem uma energia rodando ali circulando. Então, o CA, ele puxa uma energia. Então, se eu tenho um braço, é um fluxo de energia diferente ali pro braço. Então, quando eu ponho uma agulha ali, eu tô, às vezes, estimulando um pouquinho mais de energia para aquela região que não é legal. Porque a gente... O ideal seria deixar ele morrer ali. Exato. Mas, assim, tem ressalva. Você vai achar profissionais falando os dois. Profissionais que não fazem e profissionais que fazem. Eu, atualmente, não faço. Só faço, assim, alguns casos de dores bem extremas. Mas, assim, tem profissionais que já são especialistas nessa linha de tratamento. Muito interessante, muito interessante. Qual o mito da acupuntura que você acha que é uma boa oportunidade para desmentir aqui? Olha, tem muitos, hein? Tem muitos. Fala assim, tá com tempo? Nossa, tem muitos, Acho que a própria dor é um, né? Mas, assim, tem dois que eu morro de rir. Assim. O primeiro que tem algum cunho religioso. Gente, o pessoal, assim, viaja. Porque fala de energia. Que eu não sei porque o pessoal é o chakra. O chakra. É porque, assim, geralmente Por isso pessoal... até que eu falei no início, quando você fala energia, eu falei do corpo, né? Porque senão a pessoa acaba indo por essa linha de raciocínio mesmo. Mas, assim, o acupunturista, ele também tem esse olhar da energia do ambiente. Da terapia holística ali. Da terapia holística. A maioria dos acupunturistas são, mas assim, eu gosto de desmistificar um pouco, porque tem um pessoal que dá uma viajada. Acho que você tá fazendo, sei lá, uma simpatia, uma seita, nada contra, mas assim, isso é uma ciência, gente. Isso já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, tá presente no SUS, é ciência, assim, tem fundamento, tem estudo ali atrás. Há muitos anos que já saiu do achismo, exatamente. Né? Muitos anos. E tem também que acaba linkando pro placebo, né? Ai, põe ali, é só pra, sabe, pessoa dar uma viagem. Gente, não, é um tratamento sério, sabe? Eu vejo, assim, no meu entorno, na minha micro-sociedade ali, que eu vejo uma rotina de busca pela acupuntura quando não se pode usar medicação. Então, como se fosse, o último recurso. É a acupuntura. Mas a acupuntura, ela é uma estratégia de tratamento apenas quando a doença está estabelecida, ou ela pode ser usada para prevenção e acompanhamento longitudinal de doença? A acupuntura é para todos e para tudo, assim, que eu costumo dizer. A gente brinca muito, nós profissionais de acupuntura, que a gente fala assim, a pessoa já tentou de tudo e vai pra acupuntura. Quando ela não tá acreditando em mais nada, pois ela já vai... isso, não? Muito, assim. É claro que hoje ainda mudou um pouquinho.
Mas a acupuntura é para qualquer momento. A gente pode agir na prevenção, no dia a dia, no bem-estar. Ela é para trazer equilíbrio para o nosso corpo, que a gente nunca está, a gente sempre está faltando alguma coisa, a gente nunca Eu tô tá... constantemente desequilibrada. Eu falo assim, gente, eu sou a acupunturista mais desequilibrada que tem. Eu tô constantemente, gente. Exato. Então, assim, a gente sempre tem que estar equilibrando isso. O principal fundamento da acupuntura é você respirar bem e comer bem. E são duas coisas que a gente ultimamente não tem feito, assim, muito bem, devido à rotina aí do dia a dia. A gente tá sempre acelerado, sempre pra cá. As mudanças no ambiente, a gente sabe que o ar já não é mais o mesmo. Então, a gente sempre tem que estar precisando trazer esse equilíbrio pro corpo. Então, a acupuntura é para qualquer momento da vida, não só... Inclusive, para não chegar no estágio de dor. Então, não, vou esperar ficar ruim, não tô conseguindo mais mexer aqui para tratar. Não, ela é preventiva também. A gente tem... tô viajando agora aqui no meu pensamento, nas nossas conversas. A gente tem a estratégia de saúde da família lá no SUS, que é a porta de entrada, em tese, do paciente no Sistema Único de Saúde. E dentro do NASF, a grande proposta é justamente fazer que o controle daquelas doenças básicas, né? Doenças ginecológicas, pediátricas e doenças cardiovasculares em geral, hipertensão, diabetes e tal, e tal, tal. A acupuntura poderia... E dentro desse grupo, né, eu tenho fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. O acupunturista poderia estar dentro dessa equipe do NASF trabalhando para isso? Com certeza, sim. Hoje ela já está no SUS, né? Ela já é presente, já é uma realidade. Mas eu sinto que ela ainda está um pouquinho limitada. Eu acho que ela está muito no local somente de tratamento. Quando a gente... Está muito assim, um pouquinho dentro da físio, né? Que é mas a maioria... ainda em tratamento, eu acho, só né? no tratamento, estágios críticos. Hoje eu vejo também uma movimentação, acho que até aqui em Itaguaí tem, dentro da odontologia, assim. Que legal. Que é muito legal, mas eu acho que precisa chegar mais nas... Assim, tá muito dentro, vamos dizer assim, dos SEMES, dos centros mais especialistas. Eu acho que precisa estar nas ESFs, nas UBSs, precisa estar nesse ambiente que a gente sabe que é ali que a gente tem um olhar para aquela região, né? Para aquela sociedade. Sim. Quais são as doenças que estão afetando aquele pessoal daquela região. Quais são as necessidades, as demandas daquele lugar. Então, e inserir essa linha de raciocínio dentro do projeto em si. Isso aí, nos programas de prevenção, que é muito comum nessas unidades de saúde, né? Então, a gente tem, às vezes, aquele dia do alongamento, que tem as palestras de conscientização. Então, acho que a acupuntura precisa chegar na ponta, assim, para chegar na população em geral e até para o pessoal também conhecer, ver que é legal, se for buscar fora, mas já conhece a técnica, já entende, sabe? Já não precisa ter aquele preconceito, vamos dizer assim, será que isso funciona? E aí começar a trazer a acupuntura para uma estratégia, para uma intenção primária de cuidado, né? Aquela pensar primeiro, acho que eu vou procurar acupuntura primeiro. Eu tenho claro que não vai cegar para outras coisas, não é isso, né? Até porque o profissional da acupuntura, ele vai estar ali também para orientar as outras necessidades. Sim. Mas para ter aquele pensamento de, vou treinar, vou tentar acupuntura. Sim. Acho que vai ser a minha ideia inicial. Eu acho que é isso que falta, assim, pro SUS relacionado à acupuntura. Chegar principalmente na base, assim. Uma das intenções desse podcast é levar a educação em saúde, né? É fazer essas informações chegarem o mais longe possível. Se a gente puder contagiar as pessoas da nossa região, eu já estou super feliz. Eu quero realmente que todo mundo seja capaz de identificar primeiro quantos bons profissionais nós temos aqui na nossa cidade, né? Que existia uma cultura aí há bem pouco tempo atrás de que quem é bom tá na barra da gente, tô da canseira, dá uma canseira, né? E não é verdade, né? A gente tem profissionais maravilhosos, estou aqui com a doutora Vitória maravilhosa aqui na nossa frente, e eu acho que aqui mesmo a gente pode multiplicar. É aqui que é o lugar da gente semear e colher os frutos dos nossos profissionais e das coisas boas que a gente faz. E nada mais justo também, acho que a gente tem um município com uma população grande, a gente tem muitos profissionais de diversas áreas
que vão atender todas as necessidades. Eu acho que não... A gente não precisa importar gente. Exato, nem ir pra longe, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que já tá no passado, assim. Eu acho que a gente tem de tudo aqui dentro do nosso município, não só em serviços de saúde, mas no geral. E incentivar também quem é daqui, quem tá aqui, para as pessoas daqui, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa mesmo disso. E o seu podcast, eu acho que é uma grande oportunidade também de conhecer essas pessoas, aproveita profissionais. e ativa o sininho. Se inscreve, curte. Aproveita, ativa o sininho, se inscreve, curte, compartilha pros amigos, pros inimigos, pra todo mundo. Pra todo mundo. Estética e acupuntura. Como que você explica essa interação pra gente? E quando a gente fala de aponta essa associação, a gente está falando da estética para beleza facial, para beleza corporal, para estética de emagrecimento, de ganho de massa. Que tipo de estética exatamente a gente pode encontrar associação com o tratamento de acupuntura? Então, eu acho que assim, hoje a gente já enxerga a estética como o nosso estilo de vida também, como isso afeta. Então, assim, a acupuntura, ela tem uma especialidade que é a acupuntura estética. Eu hoje trabalho com as duas. E, assim, entender que a nossa disfunção estética, ela está muito relacionada não só à genética e ao envelhecimento, mas sim também ao nosso modo de vida no geral. Do que a gente come, do que a gente ingere, qual é o nosso dia a dia, nossa exposição solar, tudo isso está ligado. Então, assim, como a acupuntura já é um tratamento sistêmico, a gente já está tratando aquela raiz, para a estética não é diferente. Então, seja corporal ou facial, eu tenho uma disfunção, eu tenho uma queixa de celulite. Tá, tudo bem, a gente vai olhar ali para a derme, tá, mas e dentro do corpo? A celulite não é um processo inflamatório? Então, o que eu estou fazendo para que ela não volte? Porque, assim, eu posso realmente usar um ativo ali naquela região e acabar com ela, mas ela vai voltar. Entendeu? Então, é igual o pessoal fala muitas vezes do tratamento de gordura localizada. Porque não funciona, ou senão as pessoas acham que isso é tudo. A gente tem dois extremos, assim. A pessoa que não acha que nada disso funciona, vai aplicar aqueles ativos e não funciona de nada. E as pessoas que olham assim, não, vou aplicar aqui, tô linda, tô nova. Não, é um conjunto. Então, não adianta eu usar aqueles ativos, seja faciais ou corporais, e não mudar minha saúde de dentro, e não mudar o que está causando aquilo. Sim, temos o envelhecimento? Temos. Temos os fatores genéticos? Temos. Mas como a gente lida com a nossa saúde no dia a dia? O que está causando aquela disfunção estética? Só genética, envelhecimento? A maioria das vezes não. Entendeu? Mas a acupuntura, ela poderia também ser uma forma de estimular colágeno? Estimular a circulação? Sim, a gente poderia? tem... circulação... vou colocar um bioestimulador aqui. Não, vou colocar umas 10 agulhas aqui... São tratamentos bem diferentes. O que eu faço dentro do meu atendimento, eu tento unir um pouco dos dois. Eu acho que tem coisas maravilhosas na medicina oriental e coisas maravilhosas na medicina ocidental. A gente tem, sim, dentro da acupuntura estética, por exemplo, tratamento de linhas faciais. Mas é um tratamento um pouquinho mais longo, mas eficaz tão quanto. A gente já tem até artigos científicos publicados falando da questão. Mas eu tento trazer um pouquinho dos dois, porque a nossa medicina ocidental, o ocidente é um pouquinho mais imediatista, vamos dizer assim. Que isso? Será? Calúnia! Então, eu entendo também, eu me que a gente tem pressa. Também tem acupuntura para pressa? Tem uma para relaxar, vou te falar, que tem que ir até bem alimentada, senão o pessoal... Então, assim, eu tento unir um pouquinho dos dois. É claro, tratar aquela disfunção estética no inicial, mas também tratar um pouquinho da saúde. Mas tem técnicas, sim, de acupuntura para tratamento dessas disfunções, só que são, assim, resultados diferentes, porque, como eu havia dito, a acupuntura, ela tem um olhar de saúde como um todo. E muitas das vezes, tipo assim, de estética, não, joga esse negócio aí, eu quero sair nova, acabou. É claro, assim, talvez o resultado seja mais promissor para atender a velocidade do desejo ocidental. Ocidental,
seja combinar as duas áreas, as duas terapêuticas. É o que eu, enquanto profissional, vejo, assim, eu acho legal. Eu acho que dá, assim, pra gente trazer um pouquinho daquele imediatismo, porque eu também me coloco no lugar. A gente quer sair de uma sessão nova, realizada, com a autoestima lá em cima. É claro, gente, isso é normal de qualquer ser humano, principalmente aquele que tá procurando um tratamento estético. Mas eu acho que quando a gente associa isso com um tratamento de saúde, o resultado é legal não só para estética, mas para nossa saúde de um modo geral. Então eu enquanto profissional, procuro unir um pouquinho dos dois. Estética e saúde mental. Agora, depressão, ansiedade, pressa, burnout, sobrecarga de trabalho. É possível? Com certeza, assim, é um pouquinho que acho que a gente vê hoje dentro da estética, além do imediatismo, é a gente não se reconhecer. Às vezes você chega... Quero ser igual a blogueira. Você traz uma foto, ai, doutora, eu quero ficar igual fulana. Peraí, você não é, sabe? Eu acho isso horroroso que a gente tá vivendo, todo mundo com a mesma cara, com aquela cara quadrada. Eu não sou dessa linha, não, assim, entendeu? Eu acho que tem espaço, assim, pros preenchimentos, mas pras indicações também. Mas uma coisa que eu tento exercitar dentro do consultório, peraí, vamos pegar um espelho. O que a gente tem de bonito para realçar? Entendeu? O que a gente pode deixar de mais bonito? Não é o que tá tudo feio eu quero deixar bonito. Não, tem beleza ali. E muitas vezes ela tá associada a esses outros probleminhas. Então, assim, às vezes não é só uma disfunção estética. Ai, eu tô com uma pele ressecada, eu tô com... Não, às vezes é um estresse, é uma ansiedade. É uma coisa que você pode fazer o melhor tratamento do mundo e a pessoa não vai ver resultado. Começa no olho, né? Esses probleminha começa no olho. Você tá bem, aí o olho começa. Tá vendo televisão? Você tá lá na Maria de Fátima, e ó. Mas Aí daqui a pouco tá a bochecha. Daqui a pouco você já tá sem... Toda se tremendo, toda com a cara torta. Toda com a cara torta. Mas assim. Mas eu acho que os profissionais vão entender o que eu tô falando. Às vezes você pode fazer o melhor, até dentro da acupuntura, assim, saindo um pouquinho da estética. Você pode fazer o melhor tratamento. Às vezes o paciente não sabe nem onde tá a dor. Assim, tá com dor quanto? Será que ele tá com uma necessidade de estar ali? De conversar? Então, é isso, assim, às vezes eu falo assim, tá com dor no início, tá com dor de 0 a 10, ai, 10, tá doendo muito. 11. Aí você põe a agulha, às vezes a pessoa já tá até mexendo no meu ombro, e aí a dor, aí a pessoa fica pensando se tá sentindo dor ou não. Entendeu? Sabe que eu não sei, agora acho que já passou. Ou eu falo assim, fica meia hora assim, já tá mexendo, sambando, aí depois fala, ai, doutor, não melhorou nada. Doutor, não melhorou nada. Aí vem com uma dor no pé, sai com uma dor no ombro, depois tá com uma dor na cabeça. Então, às vezes, falta assim, a falta de um pouquinho da autocrítica, né, que a gente fala. Vamos olhar pra dentro, assim, será que o problema realmente tá no atendimento? Será que tá só naquela disfunção estética? Ou será que tá o problema de como eu me olho no espelho? O meu problema é, às vezes, o espelho da pessoa que tá com defeito, né? Exato, assim. E eu acho que, assim, a gente tem dias e dias. Tem dias que a gente tá do trapo. Mas, cara, não é possível que tem um dia que você não tá se sentindo bem. Não tem um dia que você olha e fala assim, eu gosto do que eu tô olhando. Ai, tô bem. Ai, tô me sentindo, sabe? Não tem um dia. Então, será que o problema é só aquela disfunçãozinha estética? Ou o problema está no nosso dia a dia, de como a gente se sente, como a gente se enxerga? Então, acho que a acupuntura entra muito aí também. Você falou aí, ao longo da nossa conversa, sobre as diversas técnicas da acupuntura. Falou das sementes, da eletro. Quais são as técnicas disponíveis ali dentro do leque ali da acupuntura que são... Olha, são muitas, assim, mas assim... falando das mais que o pessoal conhece mais, é a aurícula, né? Geralmente tem muitos... Aurículo que é só na orelha. Que o pessoal vê aquelas semente ou ser... geralmente o pessoal conhece mais por causa das sementes. E eu vou te falar, o pessoal às vezes conhece mais a aurícula do que a acupuntura. Que é tudo a mesma coisa, né? Dentro da acupuntura a gente tem os microsistemas, que são, por exemplo, crânio, orelha, mão, pé... que a gente consegue tratar, é como se tivesse todos aqueles pontos que eu falei no início no corpo todo, tivesse só dentro ali daquele microsistema. Então, a aurícula é bem conhecida, é excelente para dores agudas. Paciente dor aguda, eu faço microsistema logo de cara, assim, dá um resultado muito legal. Agora, só para fazer um parênteses aí dentro da aurícula. Você falou da tatuagem, que seria um estímulo e atrapalharia.
A orelha é um lugar que a gente adora botar brinco, piercing. Aham. E aí, atrapalharia? Me ocorreu aqui agora. Você tá fazendo um estímulo naquela área que pode gerar uma patologia. É como se eu tivesse com a aurícula ali o tempo todo. É, Os mas não com pontos de sentido aurícula. bom, com Ruim. sentido ruim. Inclusive, tem esse furo que a gente tem, que geralmente faz enquanto criança, Uhum. é no ponto do olho, né? Ele vem de uma tradição indígena, inclusive, para ajudar. Os indígenas já furavam para estimular uma outra coisa. Exato, sim, é uma Não era tradição. estética, É uma era um- tradição. E não é a minha especialização em si, mas pelo que eu sei, é um estímulo, o ponto do olho para ajudar na caça, no dia a dia, na visão, entendeu? Então, assim, Nossa, gente. muito. Gente, é interessantíssimo isso. Eu acho que essas técnicas milenares são incríveis. Mas, assim, não recomendo muitos Então, se brincos. tiver a orelha que não tem nem espaço mais, de tanto brinco que tem, tá lascado. Tá com a Tá. aurícula, tá com o estímulo de... Demais. Não é legal. Tá estimulada demais já. E se tirar o brinco? Ai, pô, eu gostei, não vou tirar. Mas não adiantou, tá furado já. Assim, tem algumas observações que a gente pode fazer. Vai ter aquele paciente também que é do contra, que eu falo. Eu tenho a orelha toda furada, eu não sinto nada. Sempre tem uma assim, né? Na verdade, não sabe, né? Não sabe. É igual a famosa, pra gente que é mulher, sempre tem uma que fala assim, nunca senti dor de menstruação, nunca senti cólica. Aí, porque você nunca sentiu, ninguém pode sentir, né? É tipo isso. Mas assim, não é legal, tem como tirar. Tem gente que a gente consegue criar outros estímulos, assim, mas no geral também tem um pessoal que antigamente fazia umas tatuagenzinhas assim dentro da orelha. É um estímulo que, pra nossa visão chinesa, não é legal, não. Não é legal, não. Entendi. Então, Mas assim, dos outros, tem a ventosa, que é bem famosa, principalmente na área do esporte, né? Que deixa aquelas marquinhas redondas. justamente porque eles não podem usar medicação, né? Exatamente. Era uma estratégia. A ventosa é excelente. Eu amo. Eu não sabia amo que era uma ventosa. técnica de acupuntura. É uma técnica, assim. Dentro da físio também tem outra, tem o dry Porque eu vejo, às needle. vezes, a pessoa fazendo, não necessariamente é formado dentro dessa área e Sim, faz, né? Assim como a gente fala agulhamento a seco. Tem gente que não é Dry needle, acupunturista. tal. Isso. Mas ele é mais pra você tratar, assim, vamos dizer, pontos de Coisas muito gatilho. pontuais ali. Tô com uma dor no ombro, põe uma agulha lá onde você tá sentindo a dor. É um pouquinho Entendi, nessa entendi. linha. A mesma coisa é a ventosa, assim. A acupuntura, ela é uma formação e também uma pós-graduação. Entendi. Então, qualquer profissional pode fazer, mas tem profissionais que não têm essa pós ou uma formação e usam dessas técnicas. Mas, assim, a visão é diferente. Sim, A imagina. visão, por exemplo, aonde eu vou colocar a ventosa, eu não vou colocar necessariamente aonde o paciente está com uma dor ou precisa de um estímulo. Eu posso botar numa área Até que por não tem conta nada. desse olhar sistêmico que a exato. acupuntura traz, E né? que os pontos estão ali localizados, que só quem estuda. E olha lá, você estuda e tem muita coisa ainda para Quanto aprender. mais estuda, mais sabe que não sabe nada. Então a gente tem a ventosa, tem a eletro, que também o pessoal gosta muito, que a gente fala que é o choquinho. E a fumacinha? Eu Ai, gosto- a moxa, eu a amo moxa. Até que eu Que eu- não tem nada a ver com trazer Não, espíritos. Não, pelo amor de Deus, gente. Socorro Deus. Eu não sou nem tão espiritualizada assim pra fazer essas coisas, assim. A mocha, assim, ela é, tentando resumir, ela tem um aspecto de uma lã, mas é a partir da artemisia. Então a gente tem várias formas delas. Tem ela comprida, que é em bastão, tem em palito, que é pequenininha, tem o botão, que é menorzinho ainda. Então a gente traz calor para aquela região, assim. Uma coisa também bem legal de falar, que nós turistas, a gente não usa gelo para nada, para tratamento nenhum. A gente Tudo no calorzinho. tudo no calor. Abomina o gelo. Nossa, falar gelo, tava na moda também. Não sei se você chegou a ver na internet, o pessoal botando umas blogueiras botando a cara na bacia de gelo, assim. Pra de manhã você tirar um inchaço. Ai, gente, eu não posso ver aquilo como morro. Qualquer acupunturista que vê gelo, a acupunturista tem pavor de gelo. Explica pra gente, porque a gente tem que não gostar também. Porque o calor é o que faz movimentar o chi. O calor faz movimentar a nossa energia, faz movimentar o nosso sangue. Então, se você botar gelo naquilo ali, você tá acabando, assim, com o tratamento e com aquele fluxo de energia. Então, a gente Congela sempre... o fluxo. Quase Não, sei lá. isso. Não, eu falei, mas falei debochando, tô falando sério. Não, mas eu achei engraçado. Mas assim, a gente trata sempre com calor. Mas seria que quebra o fluxo, alguma coisa assim. Assim, não... Tira o ritmo. É igual a gente fala assim, a dor é estagnação.
tá estagnado o seu Qi ou estase de Xue, né? Não tá circulando energia nem sangue. Se não tá circulando, tá trazendo dor. Então, na acupuntura, no modo geral, a gente vai fazer circular energia e sangue. O que a acupuntura faz? Circular energia e sangue através de estímulos de ponto. E pode ser através dessas outras técnicas que eu estava citando, né? A aurícula, a moxa, que eu amo moxa. Eu falo que moxa é tipo um banho quente, assim, aquela água bem quentinha nas costas, uma cobertinha quente. Eu falo que tem que ser essa sensação, assim. Tem o laser, que eu tenho usado muito, eu tô apaixonada por laser, assim. Que eu uso tanto para técnicas orientais ou ocidentais, que de vez eu criar o estímulo com a agulha, eu crio com um feixe de luz. Não dói, é uma pistolazinha assim que eu tenho, um laser vermelho, tem um infra também. A gente estimula aquele ponto com um feixe de luz, né? Fotobiomodulação. E eu também trouxe um pouquinho pro ocidente, né? Então a gente faz tratamentos estéticos, cicatrização, ele é excelente, excelente, excelente. Tem o ILIB. Isso é o laser, É, o né? laser. Que pode ser o laser puntura, que eu jogo feixe nos pontos de acupuntura, ou do modo ocidental. Que é interessante, principalmente para cicatrização. Inclusive todos os tratamentos estéticos hoje, principalmente corporais, tem o ILIB, que é o laser aqui na artéria. É o da pulseirinha, que é anti-inflamatório, antioxidante. Por que tem que ter aquela pulseirinha? É só para encaixar. Tem uma pra pulseirinha. Pra ficar alinhado direitinho. Isso, tem uma pulseirinha que já tem o próprio laser ali. E tem eu que tenho uma pistolinha, eu encaixo a pulseira, encaixo a pistola para o feixe de luz e naquela região. Entendi. Entendeu? Então, assim, LIB também é uma paixão minha. Mas ocidental. não quer dizer que você está colocando ali que a ação é pontual ali. Não, ele é sistêmico. Ele vascular, tá entrando ali. Exatamente. Ele, inclusive, é na direção da artéria, para justamente criar aquela circulação ali sanguínea no corpo todo. É porque aqui você pode usar em outra artéria, né? Mas é um pouquinho mais complicado aqui no pescoço. Aqui é por conta de seu fácil acesso. Confortável para o paciente, fácil acesso. É bem melhor. Mas assim, hoje o ILIB, ele faz parte de quase todos os meus tratamentos. Ele tá incluso, assim, porque é excelente, assim. Existe alguma técnica que, no uso dela, ela exclui a presença de outra? Eu tô fazendo tal, não posso fazer... Não, eu acho que pelo contrário, eu gosto de misturar combinar. tudo. Também, minhas sessões, eu falo assim, tá incluso tudo. Então, assim, às vezes o paciente... Tem aqueles que têm medo de agulha, a gente vai buscar outro recurso, mas tem a indicação. Eu falo igual a ventosa, que eu acho maravilhosa, mas a ventosa, na minha visão, não é pra todos. Tem gente que se fazer uma ventosa sai dali quebrado, assim, cansado. Tem gente que sai, novo. Então, é muito da necessidade do perfil ali daquele paciente. Igual a moxa, igual um tratamento de calor, a gente não usa moxa, só na japonesa, que aí é outra técnica. Mas, assim, é muito do que eu vejo no perfil. Eu, no início da minha formação, eu separava, assim, eu fazia separado. Porque tem paciente, eu só quero fazer aurícula, eu só quero... Mas eu vi, às vezes, poxa... Porque tem aquela coisa também de ir ganhando a confiança do paciente gradativamente. Sim. Como é uma técnica nova, bota mega aspas aí, né? Mas que tá chegando nas pessoas gradativamente, né? Talvez tenha aquela coisa... Mas aí começou a me incomodar, que eu falava assim, poxa, ele tá pagando isso, mas se eu fizesse aquilo, começou a ficar... comecei a incluir. Então, hoje, o meu pacote inclui tudo. Então, assim, tem paciente que tem indicação para laser, tem paciente que eu prefiro fazer as agulhas, a moxa, tem paciente que eu faço tudo numa sessão só. Então, assim, vai muito do que eu vejo que ele precisa, da patologia, e eu acho que a gente consegue um resultado melhor assim também. Sim, com certeza. Imagino que sim. O que ainda é visto como uma barreira para o paciente chegar no consultório? Você acha que ele chegar no consultório com a acupuntura como uma primeira vez, você acha que é desinformação, falta de profissionais na nossa região ou medo? O que você acha que pesa mais aí nessa balança? Eu acho que a gente está vivendo uma cultura muito medicamentosa. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente vê muito dentro de um consultório médico, se um médico não te passar nenhum medicamento, ele é um péssimo médico. Ou nenhum exame. Um exame ainda é um pouquinho mais justificado. Não me passou nenhum exame. Eu quero sair pelo menos mas, 5 papéis na mão. Até das vitaminas, assim, as pessoas estão loucas da suplementação também agora, né? Que eu tenho que tomar vitamina disso, vitamina... Às vezes você nem precisa, sabe?
Então, a acupuntura, dentro de um atendimento, ela não tem muito essa linha. Assim, a gente tem a fitoterapia, que é excelente, é essencial, mas muitas vezes o paciente não tem aquela indicação. Então, ele vai lá, vai botar só aquela agulha, sabe? Então, as pessoas têm um pouquinho ainda desse costume, assim. Essa resistência. Eu falo que as pessoas, assim, a gente vê muito, eu falo assim, a pessoa gosta de fazer xixi caro, né? Mas gente, as pessoas querem tomar, às vezes, uma coisa que não precisa. As pessoas vão na farmácia com uma cestinha, parece que tá no supermercado, fazendo aquelas compras, e às vezes você nem precisa daquilo, sabe? Até porque as medicações vieram dos matinhos, né? Exato, exato. Por isso que eu sou apaixonada por fito também. Inclusive, vou começar a ter uma especialização em fito agora. Porque, assim, tudo vem da natureza, não tem jeito. Mas o quão menos a gente ir para essa indústria farmacêutica, eu acho que é melhor, assim. Quer dizer que em nenhum caso eu vou precisar... Não é isso. Entendeu? Eu também tenho... Até dentro da estética eu trabalho um pouquinho com os manipulados. Eu acho que é legal, tem espaço. Mas eu acho que a maior resistência é, às vezes, você não precisar de um tratamento. Eu tenho um exemplo lá em casa, que é a minha irmã, que adora um chazinho. Que sempre prefere primeiro o chazinho e depois, se não tiver jeito, a medicação. Não, e o nosso corpo é muito autossuficiente, gente, assim. Então, às vezes, a gente tá com problema, a gente tem que tratar sim, mas vamos dar tempo ao tempo também, sabe? Então, as pessoas estão com aquela, se você não for num consultório, você não for numa consulta, seja qual for o profissional, e não sair com uma receita médica, o profissional não presta, o profissional não olha pra você, o profissional não sei o quê. Então, eu acho que relaxar um pouquinho mais dentro dessa cultura, sabe? Eu acho que hoje é um pouquinho uma barreira maior, e a barreira de se permitir conhecer, se permitir ao tratamento, de acreditar no profissional, de acreditar que você pode mudar. Sim. Entendeu? Não, mas minha rotina... Cara, vamos tentar encaixar alguma coisa. O que a gente pode fazer de diferente, sabe? Eu brinco muito que é igual o meu avô, né? Ele tava indo lá fazer o tratamento. Ele é uma graça. Aí ele já tem um problema, né? Articular bem grave, assim, que o tratamento é um pouquinho limitado. Aí eu conversei com ele, falei assim, é um pouquinho mais de qualidade de vida, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas eu não vou poder fazer mais nada, eu não vou poder ver meus boizinhos, eu não vou poder... Aí pode, mas vamos tentar balancear, vamos fazer assim, você pode ir de vez 2 vezes uma vez só? Você pode de vez você... Porque eles querem manter o ritmo de garotos. Aí eu falo assim... Pode ir lá, tudo bem, você tem suas atividades. Mas vamos tentar maneirar no peso? O peso que você pegava com 30, 40 anos, não é o mesmo que você pega com 50, com 60. O problema é que a gente só planeja a velhice quando a gente chega na velhice. E eu acho que eu acho muito engraçado, assim, que eu também observo, eles falam assim, mas eu tô com 60, mas quando eu tinha 55, quando eu tinha 57, eu ainda pegava esse peso. Tá, mas você não tá mais com 57, 55, você tá com 60. Entendeu? Então, as pessoas acham que é só comparativo quando você é muito jovem, muito velho, muito... Não, de um ano para o outro, o seu corpo mudou. Então, é ressignificar, se adaptar novamente. Então, eu acho que se permitir esse tratamento, eu acho que ainda é uma barreira que a gente tá vencendo. Já mudou muito, assim. Falou em velhice. A acupuntura poderia ser feita em crianças? Bebês? Pode. A gente tem na literatura alguns autores que falam a partir dos 7, por questões... 7 anos ou 7 anos, por questões dos canais estarem já perfeitos, todos já maduros, vamos dizer assim. A gente tem alguns autores que falam isso, e alguns autores que já trabalham em bebês. Não necessariamente as agulhas. Uma das técnicas legais é o stipper. O stipper é uma pastilhazinha assim, redondinho, igual um comprimidinho de silício. Então, eu tenho um pontinho aqui, eu costumo sempre andar às vezes, principalmente aqui no pulso. Então, põe o esparadrapo, eu tô estimulando aquele ponto com o stipper. Então, eu já vi alguns... eu não trato, não aparece muito assim na minha rotina. Mas já vi alguns tratamentos bem legais em bebês com stipper. Mas a gente tem essa convergência entre alguns autores, aí bebê né? Tem muita cólica e tem criança que tem muita Eu cólica. acho muito legal, acho excelente. Mas tem alguns autores que fazem algumas ressalvas, assim. Por exemplo, constipação, né? Tem pessoas que mesmo se alimentando com uma regularidade,
tem uma facilidade para desenvolver essa alteração da mobilidade, não sei, essa disfunção intestinal. A cultura poderia... E crianças, eu estou falando isso pensando aqui em crianças mesmo, com essa rotina. Pode, com stipper. Em adultos eu gosto da ventosa, acho legal, aurículo, mas em crianças o stipper eu acho que é a melhor indicação, assim. Mas constipação é excelente para tratamento, assim, excelente. Claro, trazendo também as pessoas têm que mudar um pouquinho o hábito. Às vezes não está na alimentação, mas falta de digestão de água. Às vezes a gente não bebe a quantidade que deveria. Mas eu como... Que é 150 litros por dia. Que a Nutri lá, toda vez, tá? Roberta Rocha, segura essa, tá? Toda vez que você alcança a meta da água, a Nutri dobra a meta. Eu já vi aquele cálculo que o pessoal faz do peso. Aí todo mundo me zoa assim, Vitória, você é fácil, você é pequenininha, é pouca água. Mas não, gente, e eu vou falar que assim, a gente tem nossos defeitos. A gente faz 1000 recomendações, mas a gente não é perfeita. Também os pecados. E a água, assim, é uma coisa que eu tento me policiar muito, assim. Porque eu melhorei muito, assim, mas a água é um diferencial tanto para a estética quanto para a cultura, assim, para a saúde. A água faz muita diferença, assim, na prática. Doutora Vitória, um conselho para você deixar para aquele paciente que está protelando a ida para o seu consultório, porque está com medo de agulha, porque está com medo da semente, porque está com medo porque tem medo da acupuntura, que nunca ouviu falar. Olha, o primeiro conselho é assim, se permita. Eu acho que a gente só pode falar se é bom ou ruim se a gente testar, se a gente for. Identificação acontece também, é normal, eu não tenho essa cabeça fechada, eu acho que tem profissional para todo mundo, para todos os gostos, para todos os bolsos, entendeu? Então, assim, se permita, conheça. Hoje a agulha, como eu já havia dito, não é... Quem tem medo de agulha não é mais desculpa para não ir. A gente tem a ventosa, a gente tem a moxa, a gente tem o laser. E assim, então eu acho que o conselho que eu dou assim, se permita, conheça, veja o resultado e assim, se permita o tratamento mesmo. Não vai com aquela cabeça, fulano falou pra eu ir, mas eu não tô acreditando, porque eu não tô... Não, vai de verdade, assim, tenta buscar essa diferença. E eu acho que caro é serviço mal prestado, né? Isso aí. E todo o resto é investimento em saúde e qualidade de vida. Não adianta você ter a roupa mais linda do corpo e não poder usar ela, né? Imagina só, você com um look fino, acessório da Idutra e andando todo torto na rua. Não tem como. Não dá, gente, não dá. Olha, nosso podcast de hoje foi sensacional. Um assunto que não acaba, que a gente quer ficar conversando o dia todo, mas passa rápido. Mas antes da gente ir embora, eu quero falar de cadê? Tá aqui. De um super livro que uma autora, gente, essa autora aqui, vocês não acreditam. Essa autora aqui, que sou eu que vos fala, publicou, tive o ímpeto de publicar algumas histórias da minha experiência de viver com um câncer gigante no coração. Inclusive, hoje tem um clone meu, exatamente nessa hora, lá na Livraria Travessa do Barra Shopping. Tem um clone lá, fazendo o lançamento, a segunda etapa do lançamento desse livro. Mas você que é aqui da cidade, Itaguaí regiões, esses exemplares estão à venda na Papelaria Gabiju, Malabarismo, Moda Infantil, a Loja Popular e na academia da Patrícia Dutra, Academia K2O. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana que você permita que essa mensagem de otimismo, de esperança e de alegria, porque eu falo da minha experiência de câncer com alegria, com positividade, garanto muitas risadas. Gostaria de te ver, se você trocar de roupa agora rapidinho, ainda dá tempo de chegar lá no Barra Shopping e encontrar comigo mesma. Acordo todo dia incomodado, para com isso, marca logo a sua consulta com a doutora Vitória. Qual o telefone, doutora? Então, nós temos o WhatsApp, que é 219-6842-1799. Muito bom. E o Instagram, que é @doutora Vitória Natália. Muito bom. Um pontinho, sem nada, doutora Vitória Natália. Lá também já tem um contato, tem tudo pra acionar. Muito bom. Consultório em Itaguaí, no edifício Fusel Trend, sala 324. Exatamente. Muito bom. Obrigada, gente, que ficou por aqui com a gente. Já curte, compartilha e para não perder nenhum episódio. Tchauzinho. Tchau.